Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Eu não sei qual a versão que você vai usar, se a nova atualizada Almeida, se a Almeida tradicional, se a NVI, se a NVT, se a nova linguagem de hoje. Coisa boa é que no Brasil temos muitas traduções e livre oportunidade para pregar o evangelho ainda, né? Então, não durma no tempo, porque esse é o tempo. Então, com a sua Bíblia na versão que você escolher, eu vou ler na NVI. Eu gostaria de ler esse texto com você. Gálatas capítulo 1, a partir do verso de número 11. E aí até o verso de número 24. Se você tem a sua Bíblia eletrônica, com o app da YouVersion, você pode abrir na NVI. Se não, na versão que você mais gosta ou na sua Bíblia impressa. Eu gosto muito da Bíblia impressa. E tem ainda o telão. Diz assim, então, palavra do Senhor. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus. Procurava destruí-la. Verso 14, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos, depois de quantos anos? Subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele por 15 dias. Quantos dias? 15 dias. Não via nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Aqueles que querem destruir o evangelho, um dia serão transformados por ele. E glorificavam a Deus por minha causa. Aleluia. Pai eterno, soberano Senhor, Jesus Cristo, Senhor da tua igreja, Senhor da casa da bênção, Senhor de cada um de nós. Obrigado por esta tarde, obrigado por esse tempo que antecede a ordenação e consagração de novos obreiros para a tua seara. Pai, ao lermos a tua palavra, ela é rema, ela não voltará vazia e cumprirá o que lhe apraz. Santo, santo, santo é o Senhor. Ela não voltará vazia, agora ela destruirá fortalezas da mente, quebrará sofismas do coração. Ideologias e filosofias caem diante da tua palavra, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. O apóstolo Paulo passou, mas a tua palavra não. E hoje, no século 21, em 2025, estamos aqui lendo a tua palavra na nossa língua e prontos para ouvir e obedecer. Que saiamos daqui ainda mais alinhados com ela, que ela entre em nós, para que, em nome de Jesus, tornemos um só com a tua palavra. Fala aos nossos corações. Use esse pobre pregador pecador, mas que é um profeta teu nesta tarde e que tem uma mensagem do céu a esses 242 novos oficiais e a cada pastor e pastora
que seguem na jornada santa do Evangelho. Em nome de Yeshua HaMashiach, aquele que vive e reina e breve virá, nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Que o Espírito Santo aplique esta boa palavra no meu e no seu coração e gere frutos a 100 por 1. Toda igreja tem que lembrar que ela não é um ponto final. Toda igreja é o ponto de partida para plantar novas igrejas. O apóstolo já é um apóstolo mesmo. Ele tem no sangue, no chamado, no respirar, plantação de novas igrejas. Toda igreja que não planta outras igrejas, ela não se multiplica. E se ela não se multiplicar, ela vai decrescer. Porque o avivamento não acontece quando o fogo cai. O avivamento acontece quando o fogo espalha. Então a sua igreja vai crescer, mas ela, cedo ou tarde, ela vai entrar num platô. É normal, é natural isso. A nossa vida é assim também. Quando a gente está na juventude, a gente está crescendo. Depois a gente entra no estado da maturidade e depois qual é o próximo estado? É da velhice, é o platô. Mas se nos multiplicamos na época da juventude, o que vai acontecer? Quando chegarmos à era platô, que a gente não pode se multiplicar mais, nossos filhos, nossos netos, biológicos e espirituais, multiplicarão e continuarão o legado. Então, assim é a igreja do Senhor Jesus. Não fique isolado achando que lá está confortável. Plante mais igrejas, porque o avivamento não acontece quando ele cai, mas quando ele espalha. Em Jerusalém, lá no cenáculo, os 120 receberam fogo na cabeça. Mas questões de 50 dias depois, o que aconteceu? Eles já estavam perseguidos, não é? Então, eles foram com a chama na cabeça. Perseguidos, mas cheios do Espírito Santo. E aí houve uma multiplicação de igreja por todo o Império Romano, não é? Então, sejam bem-vindos lá no Campus Colina da Igreja da Cidade, para a glória de Deus. Pode passar? Aqui eu gosto sempre de dizer que temos que batizar, gente. Nós vemos um tempo de muita troca de membros de igreja. Quando um crente sai da Igreja Batista e vem para a casa da bênção, isso não significou nada no reino dos céus. Quando sai para uma outra igreja evangélica, o reino de Deus não ampliou. Mas quando você desce as águas numa pessoa que estava no ocultismo, que estava na idolatria, na feitiçaria, no engano, aí sim ela nasce de novo. E isso é maravilhoso. Que em nome de Jesus não falte batismos nas nossas igrejas. Batismo em águas para salvação e batismo no fogo para o Espírito Santo. Aleluia! Então, celebre os batismos, faça batismo. É no rio, é no lago, é no batistério, batiza. E dê testemunho disso, bota nas mídias sociais da sua igreja, publica, mostre, anuncie e celebre. Quanto mais batismo, melhor. Pode passar? Você pode me seguir nas mídias sociais. Eu sigo Jesus, nunca vou te colocar em roubada. Pode passar? Eu não trouxe meus livros aqui, eu escrevi 32 livros, mas hoje o mundo está pequeno pelas mídias sociais, é só você dar um Google aí que você acha e pode chegar até você. Qualquer um deles vai abençoar você. Mas eu queria te indicar um. Igreja Família. Um pastor já me pediu, o pastor Jefferson, para eu assinar para ele. Na verdade, eu ofereci para assinar, porque eu vi ele com o livro na mão. Pega esse livro, leia, são 18 capítulos, vai te ajudar a edificar uma igreja mais saudável, biblicamente profética. Profética é quando a gente vai ao céu. Uma igreja não pode ficar só na terra. Quando eu faço comunicação, eu vou aonde? É terra. Quando eu uso marketing na igreja, é pecado? Não, mas o marketing é terra. Quando eu uso estratégias de administração, é errado? É pecado? Não, mas isso é o quê? É terra. A igreja não pode ficar só terra. Técnica,
administração, comunicação, design, tudo bem, mas isso é terra a terra. A igreja tem que ser profética. A igreja tem que ir no céu. E como é que a gente faz para ir no céu? No céu a gente vai pela oração, pelo jejum, pela fé, pela leitura da palavra, pelo voto, pelo propósito, não é? E a igreja tem que ir no céu. Toda vez que a igreja faz uma vigília, ela visita o céu. Toda igreja que entra numa concordância de uma assembleia solene de jejum, ela vai ao céu. Toda vez que a igreja proclama um voto, ela vai ao céu. Quando a gente se levanta para ler a palavra de Deus em honra, como fizemos aqui na carta de Paulo aos Gálatas, ela vai ao céu. Então ela é profética. Faz assim com a sua mão. Uma igreja saudável, ela vai ao céu e traz para a terra. Sabe qual é o problema da igreja pós-moderna? É muito terra a terra. E se a gente não cuidar, eu e você estamos sempre acionando a terra. É a comunicação, é o design, é a mídia, é a estrutura. Não é que isso é pecado, só que isso é terra. Nós temos que continuar buscando o céu. Chegar no gabinete pastoral, pastor, puxar a cadeira e falar: Espírito Santo, senta aqui e dirige a tua noiva. Ela é tua. Eu só não posso atrapalhar. Então, a igreja saudável, a igreja família, ela é profética, ela vai ao céu. Mas ela também, ela é pastoral. Pega a sua mesma mão que você disse que vai ao céu e traz para o coração. Ela tem que cuidar das pessoas. Igreja, se não cuidar das pessoas, não somos igreja, gente. Nós somos igreja. Tem que ter cuidado, tem que ter aconselhamento, tem que ter disciplina, tem que ter pastoreio, precisa ter visitação nos lares, precisa ter culto nos lares, precisa ter pequenos grupos, precisa ter aconselhamento pastoral, precisa ter oração em duplas, porque isso é dizer: eu estou perto de você, eu me importo com você. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. A Bíblia tem 62 mutualidades. Eu tive filhos gêmeos. Os dois meninos, eles são gêmeos, univitelinos. Eu nunca ensinei eles nada de errado. Mas, por exemplo, quando eles estavam na mesma banheira, uma vez eu peguei um com um roxo enorme, que um mordeu o outro. Eu nunca ensinei: mordei-vos uns aos outros. Eu tinha que dizer: abraça o seu irmão, beije o seu irmão, perdoe o seu irmão. Por quê, queridos? Tem uma coisa que o ser humano nasce, é no pecado. Você sabe o que uma pessoa precisa para ir para o inferno? Nada, é só nascer. Se nascer e não se arrepender, herda o pecado original de Adão e vai para o inferno. Mesmo que nunca assaltou, nunca roubou, você sabe disso. Então, o que acontece? As pessoas têm necessidades porque o mundo está arrebentando com as pessoas por causa do pecado. Tem igreja hoje que não fala mais essa palavra, pecado. A pessoa hoje está perdida nos seus delitos e pecados. E nós temos que resgatar as pessoas, resgatar casais, casamentos, famílias. Então, pastoral não pode parar. Queridos, irmãos, irmãs, filhas e filhos da casa da bênção, igreja não é supermercado da fé. A gente não vem aqui comprar um produto, fazer um evento. Nós estamos aqui porque somos uma família espiritual, amém? Então temos que continuar cuidando uns dos outros. O título de pastor é muito nobre, é cuidar das ovelhas. E a terceira ênfase, eu não estou falando de dons de governo de Efésios capítulo 4, esses são 5 dons de governo. Eu estou falando de 3 ênfases que devemos ter tridimensionalmente como igreja saudável. Uma igreja que vai ao céu no profético, que cuida do coração das pessoas no pastoral. E terceiro, faz assim comigo, que vai apostolicamente. Aleluia! Esta igreja que é missionária, que é plantadora de outras igrejas, que não fica fechada só dentro de si mesmo, só alimentando crentes, só fazendo culto. Tem igreja que, infelizmente, hoje, a única coisa
que faz é culto. Culto de manhã, culto de tarde, culto de noite. Queridos, é uma bênção, mas nós não chegamos no céu ainda para só fazer culto, não. Há 5 propósitos para realizar na terra. Adoração é um deles, mas também tem evangelismo, também tem ministério, também tem missões, também tem comunhão. E missões têm prazo de validade. Ninguém vai evangelizar no céu, ninguém vai plantar a igreja no céu. É um propósito que tem cronos, tem cronômetro, tem prazo de validade. Então, uma igreja que não planta outras igrejas, ela se atrofia e fecha em si mesma. Então, essas são as 3 ênfases que tenho procurado desenvolver na minha igreja local e compartilho com vocês e tenho falado para pastores no Brasil e no mundo todo. Não precisa ser uma igreja perfeita, até porque você está lá e porque eu estou lá também. Mas ela pode ser saudável. E ela vai ser saudável se ela entender que essas 3 dimensões são simultaneamente importantes. Ser profética e ir ao céu, ser pastoral, cuidar do coração das pessoas e ser apostólica, ser esta igreja missionária, empreendedora, visionária, que quebra barreiras, que vá ao adiante, que dá boas-vindas ao futuro, que celebra com alegria o que já aconteceu, como vocês nos 60 anos, mas que ordena novos obreiros, porque está olhando para frente. Nenhum obreiro que será ordenado hoje vai ser ordenado para amanhã, vai ser ordenado para hoje e para o futuro, em nome de Jesus. Aleluia! Então vamos lá. Liderança pastoral saudável para uma sociedade doente. Você pode dizer isso comigo juntos? Essa é a realidade. Que, em nome de Jesus, a Casa da Bênção possa viver isso. Pastores saudáveis, liderança pastoral saudável para uma sociedade que está enferma pelos seus delitos e pecados. Jesus não disse que seria fácil. Ele disse que estaria conosco até o fim, não é verdade? Então não espere moleza no ministério, não. Vocês que serão ordenados a presbíteros, a diáconos, o diabo não vai dar um dia de folga para vocês. Mas o importante é a promessa. Eu estarei com vocês sempre. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já se sentiu, não tenha vergonha de levantar a mão, se for o seu caso. Quem já se sentiu sozinho no ministério? Levanta sua mão. Quem já se sentiu sozinho? Eu também levantei minha mão. Mas, pastora Raquel, eu levantei minha mão, mas você sabia que mesmo sendo um pastor, sendo crente, tendo o Espírito Santo, o dia que eu acreditei que eu estava sozinho, eu acreditei no diabo? Se eu me sentir sozinho no ministério, eu acreditei em Satanás. Porque Jesus disse que ele estaria sempre comigo até o fim. Então não vá pelos seus sentimentos. Você não é um ocultista, um espiritualista para ouvir vozes. Você só ouve a voz. E a voz disse: eu estarei com você até o fim. Então não pare, não desista por falta de recurso, porque você se sente sozinho. Isso é só uma impressão. Você nunca vai estar sozinho. O Senhor está com você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos relembrar a nossa alma cansada, a verdade do Evangelho de Jesus em Mateus 28, 20. Coloque aí para mim. Eu estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim, até o fim. Querido pastor, pastora, líder, você mais idoso, você mais novo, até o fim. E não chegou o fim ainda. Então ele está com você. Stephen Furtick, pastor da Elevation Church lá em Charlotte, ele disse o seguinte: a maioria dos cristãos não está em um perigo iminente de destruir as suas vidas. Está enfrentando um outro perigo. Sabe qual é? Desperdiçá-las. Eu sei que existem pessoas que estão em depressão, estão doentes, e a realidade do suicídio chegou até no meio das igrejas, não é verdade? A sociedade é uma tristeza, uma tragédia, e temos que estar conscientes disso. Mas não é a maioria, não.
Pensamento suicida é 0, alguma coisa por cento, não é? Então não é a maioria das pessoas que estão pensando em tirar a vida. Mas existe uma grande parte de irmãos evangélicos e até pastores que estão fazendo outra coisa, desperdiçando a sua vida. Quando nós gastamos tempo e energia com a batalha que não é nossa, muitas vezes com os impérios deste mundo. Deus não estabeleceu o império, o império impõe. Deus estabeleceu um reino de amor. Então, cuidado, pastor, para você não embarcar numa barca errada. O propósito da igreja não pode ser a sobrevivência, ou mesmo a prosperidade, e sim o serviço. O serviço ministerial a Deus e às pessoas. Então, querida igreja, vocês estão aqui para renovar as forças, para ter comunhão, ferro, afiar ferro. Daqui a pouco vocês descerão o monte da transfiguração e vão voltar para a realidade local dos estados e cidades de vocês. E o que aconteceu quando Jesus e os discípulos desceu do monte da transfiguração lá em Israel? Os endemoniados vieram. Então, não espere que o ministério seja um parque de diversões. Não é a Disneylândia, não. É, sim, lugar de arena de batalha. O apóstolo Paulo ilustra o ministério e a corrida cristã como uma luta, como uma peleja e como uma batalha. Então, não espere como uma corrida. Nada disso é fácil. Correr não é fácil, lutar não é fácil, guerrear não é fácil, tem que ter força, disciplina. Então, como disse Érico Veríssimo, um escritor brasileiro, gaúcho, ele diz, quando os ventos de mudança sopram, umas levantam barreiras e outras constroem moinhos de vento. Eu espero que você esteja na segunda opção, em nome de Jesus. Então, as mudanças vão acontecer. A questão é como vai ser a sua reação. Então, quero deixar aqui à luz do ministério de Paulo alguns princípios, diga comigo, princípios da palavra de Deus que são rema para nós hoje. Quando nós lemos a Bíblia como lemos hoje, nós temos que lembrar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, não contém. Então, ela serviu para Paulo e a igreja primitiva, mas ela serve para nós hoje como a palavra mais atualizada. Há uma teologia liberal dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Precisa não. Os pastores precisam, sim, de serem atualizados na fé, mas não a palavra de Deus. Então, acompanhe aqui comigo, se você puder, faça essas anotações para você. Um pastor que desenvolve uma liderança biblicamente saudável em um mundo doente, a primeira coisa, ele entende que o ministério é sobrenatural. Você pode dizer isso comigo? Ele entende que o ministério é sobrenatural. Ei, não é sobre Casa da Bênção, não é sobre Igreja da Cidade, não é sobre Igreja Batista. Isso é uma estrutura que nós temos, que é breve e que é momentânea. É sobre o reino de Deus, é sobre mistérios e ministérios, é sobre fé, é sobre sinais, é sobre maravilhas, é sobre o Deus que fez e faz o ministério acontecer. Olha o que Paulo diz no verso de número 11, o primeiro verso que eu li. Vamos ler mais uma vez juntos? Está aí na tela. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Querido, você tem uma palavra que não é palavra de teologia, que não é palavra de homens, é palavra de Deus. Então não é de origem humana. O que estamos fazendo aqui acontece há 21 séculos na história da humanidade. Quantos impérios se levantaram e caíram? Quantos reinos se levantaram e caíram? Quantas megas organizações levantaram e caíram? Quantas grandes empresas levantaram e caíram? A igreja continua firme e forte no Senhor Jesus. Ela atravessa muitas dificuldades. O mundo tem mais de 200 países, a igreja está presente em todos eles. Alguns têm mais liberdade, outros têm menos liberdade, mas ela está lá, às vezes com porta aberta, às vezes com porta fechada. Mas nem o Coliseu segurou a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Não é de origem humana. Toda vez que você pensar em desistir,
não é de origem humana. Toda vez que você receber uma ingratidão, não é de origem humana. Toda vez que você tiver que lutar com um desafio financeiro, não é de origem humana. Porque é assim que atravessamos esses 21 séculos da Igreja de Jesus na Terra, e assim será até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Maranata, vem o Senhor. Segundo, o ministério pastoral saudável em uma sociedade doente valoriza o aprendizado por meio de experiências espirituais. Diga comigo, experiências espirituais. Veja o que ele diz no verso de número 12. Leia comigo mais uma vez. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado, pelo contrário, recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que ele é contra estudar? Não. Ele está dizendo que ele é contra a academia? Não. Querido, se você puder fazer bacharel, mestrado, doutorado, glória a Deus. Deus não é inimigo da ciência, Deus criou a ciência. O seu cérebro é uma graça de Deus. O que ele está dizendo é que nada substitui a sua experiência com Deus. Eu tive uma experiência com Deus uma vez. Experiência não é doutrina. Experiência não tem que acontecer de novo. Uma vez eu estava no ministério, já contei isso algumas vezes na minha igreja. Eu estava no ministério, estava uns dias bem cansados. Eu cheguei para minha esposa e falei assim: Leila, depois do culto de domingo, a cidade de São José dos Campos, ela tem uma região de montanhas muito bonitas ali na região da Mantiqueira Paulista. E eu fui para uma pousada. Terminou o culto domingo à noite, eu fui na montanha para orar e ter aquele tempo com Deus. Ia passar a noite, o outro dia todo, ia voltar à noite da segunda. Aí minha esposa abençoou e eu fui. E a pousada era de uma família da nossa igreja. Eu cheguei à noite cansado, fui dormir, tomei um banho, tinha aquele ofurô maravilhoso, quente, aquele negócio que o japonês inventou que é bom, a gente fica lá dentro, quase cozinha, mas relaxa. E dormi. No outro dia de manhã tinha uma cachoeira, eu acordei, fui naquela cachoeira, e ali eu estava orando a Deus com o pé dentro d'água. De repente, aquelas folhagens se abriram, entrava só pouquinhos raios de sol, e parece que com uma mão foram retiradas os galhos da árvore, e entrou aquela luz do céu tão forte que ficou tudo ao meu redor, só estava eu ali. E eu agradeci por aquele momento de visitação. Passei a manhã inteira em oração ali. Depois as árvores voltaram ao normal. E aí eu subi. Quando eu estava lá em cima, na hora do almoço, na frente da dona da pousada, o telefone toca. E o telefone toca e deu aquele número desconhecido. Sabe quando aparece bloqueado? E eu achei que era o pastor Fabiano, um filho espiritual, porque ele era o que mais me ligava, que parecia bloqueado. E eu disse: fala, pastor Fabiano. E do outro lado, uma voz angelical disse: não é Fabiano. Eu falei: quem é? É Miguel. Querido, você não pode não acreditar, e eu não preciso que você acredite, mas eu recebi uma ligação do anjo. E ele me entregou uma palavra extraordinária. E eu carrego aquilo, e desde aquele dia aconteceu algo que ele falou para mim que ia acontecer. Isso tem 10 anos atrás. E nunca mais, depois daquela ligação, aquelas coisas que antes aconteciam, aconteceram mais. E de lá para cá, eu tenho esse testemunho. Isso é doutrina? Não. Mas foi uma experiência que eu tive. Desligou, eu tenho salvo para o meu testemunho. Já contei na igreja, uma vez chamei a irmã que estava na minha frente, que ela ficou, que eu fiquei branco, e ela falou assim: quem é? Pastor Fabiano? Eu falei: não. Quem era? Miguel. Quem é? Seu amigo, Miguel? Aí eu falei assim: muito amigo, mais do que amigo. Depois eu dei o testemunho para ela.
mas ele me entregou uma palavra. Ele só ligou para me entregar aquela palavra. Então, querido, experiências não substituem. Eu tenho bacharel, mestrado em teologia, eu sou professor de teologia, tenho teologia sistemática, dou aula na faculdade. Não é nada oposto a isso. Que você tenha muito conhecimento, muito estudo, faça sua graduação, sua pós-graduação, faça curso, faça viagens, aprenda. Só os tolos não aprendem uns com os outros. Se você vê um curso bom na frente, se matricula, depois você pergunta para que é. Sempre a gente está aprendendo, sempre a gente está aprendendo. Eu costumo dizer na minha igreja, eu vou para uma escola, eu pego um caderno e caneta e levo, não é? Por quê? Passo do pressuposto que que eu vou aprender algo que eu não tenho, certo? Por que na igreja ninguém anota nada? Estranho, né? Parece que a gente já sabe tudo. Querido, para de ir para a igreja para ficar só olhando para quem está pregando. Ouça com o cérebro, ouça com o coração, mas anote as promessas, as palavras liberadas, as remas, aquilo que você não sabia, para você receber, celebrar e compartilhar. Isso sim vale a pena compartilhar nas mídias sociais. Para que você tem mídia social? Quem tem Facebook, Instagram, Twitter, etc., coisa assim. Você só bota lá quantos quilos você perdeu, quantas vezes você foi na academia, o que você comeu, o que você ganhou, se você viajou, se você não viajou. Pergunta, o que isso edifica o seu irmão? Agora, quando você compartilha uma palavra rema, quando você compartilha um princípio, quando você partilha algo que aprendeu, fui na minha igreja, ouvi o meu pastor, recebi uma palavra da fé, recebi, acolhi, apliquei fé, disse amém e estou aqui postando para abençoar você. O apóstolo Paulo diz, seja comer, beber ou qualquer outra coisa a fazer, faça para a glória de Deus. Deixa eu te dar um conselho. Se Jesus não passa nas suas mídias sociais, se a igreja não está lá nas suas mídias sociais, fecha a conta. Porque a melhor coisa que você pode fazer, a coisa mais espiritual que você pode fazer é cancelar a sua conta. Agora, como diz que já está na glória, o evangelista Reinhard Bonk, se o seu Facebook é o seu púlpito, então prega. Aleluia! Então, esse ponto aqui, guarda isso no seu coração. O estudo não compete com a experiência, mas o estudo também não substitui a experiência. Se você tem muito estudo, mas não tem nenhuma experiência para contar com o Espírito Santo e com Deus, a sua vida está igual um maracujá de gaveta. Está seca, está oca. Crente tem que ter testemunho. Nas nossas celebrações, uma coisa fazemos sempre: chamar testemunho, ou em vídeo, ou chama aqui na frente, mas o que você era e o que você é hoje, o que Deus fez na sua vida, conta. Existem coisas que nunca vamos aprender em sala de aula e nos livros, somente vamos aprender na nossa jornada diária com o Senhor. Então, ter experiências espirituais é importante. Clame, ore, tire o seu tempo com Deus e tenha as suas experiências. Liderar é tomar decisões humanas, mas após ter experiências com o Espírito. Terceiro, segura essa palavra de Paulo. Rejeite todo apego à religiosidade. É a terceira palavra aqui de Gálatas. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus e procurara destruí-la. No judaísmo, eu era o principal, superava todos da minha idade. Ele era o aluno número 1 da turma, da escola de Gamaliel. Extremamente zeloso e religioso. Mas isso não ia ganhar ninguém para Jesus. Então, o que você produz por si mesmo pode gerar orgulho. Você sabia que a sua santidade diante de Deus não termina em si na santidade? Porque você pode se tornar uma pessoa que busca santidade e daqui a pouco está julgando o outro. Olha, eu jejuo mais do que ele, eu oro mais do que ele, eu li a Bíblia aqui mais vezes do que você, e você entrar no julgamento. Sabe para que é a santidade? É para a gente ter intimidade. Eu estava falando isso aos jovens filhos da benção hoje. A santidade é um meio,
para que eu tenha intimidade com Deus. Então, rejeite o apego à religiosidade. Agora, os romanos têm religiosidade. Os evangélicos tradicionais têm religiosidade, mas cuidado que também pode ter crente aqui da Casa da Bênção com religiosidade também. Aquele crente que toda hora fala assim, não, mas Deus falou comigo, Deus falou comigo. Pensa num argumento que acabou a conversa. Eu temo ao Senhor. Se você não teme de ficar falando o nome dele toda hora, eu temo. Então, se Deus te falou, quem sou eu para te dizer o contrário? Esse é o argumento que acabou. Deus falou comigo. Não é, pastor? Acabou. Então, muito cuidado para não tomar o nome do teu Deus em vão. Rejeite a religiosidade. A tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Então, por exemplo, Deus tomou para si o fundador dessa obra, o apóstolo Doriel. A fé viva dos que já morreram abençoa o ministério da Casa da Benção hoje. Amém? Mas não a fé morta dos que ainda vivem. Então eu posso ter um pai espiritual que morreu, mas a fé dele é um legado para mim hoje. Agora, eu posso ter crente hoje, vivo, apegado a tradições, que está morto espiritualmente. Então pense nisso. O problema não é a tradição é boa. Essa denominação tem 60 anos de história. Não jogue a tradição dela fora. Mas não viva nela hoje com o tradicionalismo do passado. Porque o tradicionalismo engessa e impede a igreja de avançar para os novos tempos. A única coisa que Deus não quer é pecado dentro da igreja. Por muito tempo, nós falamos que aquele instrumento ali era coisa do diabo dentro da igreja. Eu não sei se isso aconteceu nessa denominação, mas na minha aconteceu muito. Gente, aquilo ali é só um instrumento, o nome já diz, é um instrumento. Do diabo ou de Deus é quem senta para tocar ele. Amém ou não amém? Esse é o ponto. Esse é o ponto. A fábrica, quando fabricou lá, fabricou. Quem comprou, comprou. Agora, você pode santificar ou não. Essas cadeiras foram feitas para serem vendidas. Muitas empresas compraram. E esta igreja comprou. E santo é quem senta em cima delas. Aleluia! Quarto, pastores que serão ordenados e pastores antigos. Honre o seu chamado divino. Pastores saudáveis e uma sociedade doente entende que existe uma honra no pastorado. Mas Deus me separou desde o ventre e me chamou por sua graça. Diga comigo, separados. É isso que você é. Você não é melhor do que ninguém, não é pior do que ninguém. Presbítero, diácono, pastor, pastora, apóstolo, você é separado. Significa que temos que ser diferentes. Nem tudo que serve para o mundo serve para a gente. O mundo, todo mundo está fazendo, mas você não é todo mundo. Você é um obreiro, um pastor. Isso te faz privilegiado. Lembre-se que você tem um chamado que vem desde o ventre da sua mãe. O dia que você disse sim, você só reconheceu isso, diz Paulo. Vocação não é um emprego, é uma entrega. Eu vi esses dias um videozinho rolando na internet, as pessoas perguntando, qual é a sua profissão? E o camarada, sou pastor. Querido, se alguém na rua parar e te perguntar qual é a sua profissão, você fala assim, a minha vocação é ser pastor. Queridos, nós não somos empregados da igreja, nós não somos empregados uns dos outros, nós somos servos de Jesus Cristo. Estamos pastores, estamos apóstolos. Mas essa função é transitória, porque lá no céu, a única coisa que tem é crente salvo e redimido pelo sangue de Jesus, alguns com mais galardões, outros com menos, mas não tem patente lá. A patente lá já está posta e não tem lugar para outro. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Rei. Estamos indo para lá. Aleluia. Então honre o seu chamado. 5.
Mantenha o foco na missão. Não desista. Paulo disse, então, quando agradou revelar o seu filho a mim, para que anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, nem tampouco fui a Jerusalém para ver algo. Os que já eram apóstolos antes de mim. Não seria normal ir para Jerusalém? Ele era um novo convertido. Agora ele tinha fé. E aí falaram do que aconteceu em Jerusalém. Mas deixa eu dizer para você. Paulo entendeu que ele foi salvo para cumprir uma missão. Então, ir a Jerusalém não era errado. Pelo contrário, era a coisa mais natural. Porque as pessoas já iam pelo judaísmo em Jerusalém pelo menos uma vez por ano. E ele foi lá a vida inteira. Agora que ele se converteu, ele tinha um motivo a mais para ir lá ver os irmãos, a igreja de Cristo, onde tudo começou. Mas ele teve que esperar quanto tempo? 3 anos. Pastor, não é do seu jeito e no seu tempo. Ministério é lugar de focar na missão. Ao invés de ir para Jerusalém, Deus falou, vai para Pedreira, vai para a Arábia, vai para o lugar onde tudo vai ser mais difícil. Você nunca vai florescer num lugar que você odeia. Se você não entender que a sua cidade é o seu campo missionário, é o foco da sua missão, e você andar pela sua cidade, queridos, eu digo para vocês com toda a alegria e honra, mas muito temor. Eu fui pastor na Baixada Fluminense, uma igreja de 100 membros, no Rio Grande do Sul, onde falaram que eu ia enterrar o meu ministério por 3 anos e meio, numa igreja de 200 membros, e vim para São José numa realidade totalmente diferente. Eu nunca saí de casa para ir na igreja pensando na quantidade de pessoas que iriam me ouvir. Nunca. Sempre fui com muita alegria. Tirar férias para mim, tirava por causa da família. Para mim, ir para a igreja é como eu tivesse, sempre foi. Eu tenho 55 anos de idade, glória a Deus. Eu tenho 33 anos de ministério pastoral, mas ir para a igreja, para mim, é como se eu estivesse indo no primeiro dia de férias. Nunca foi um peso, nunca foi um fardo, porque tem uma missão. Meus primeiros anos de ministério, eu pegava 2 ônibus coletivos para ir, da Tijuca para a rodoviária, da rodoviária para Nova Iguaçu, ia com muita alegria. O meu primeiro carrinho, pois era um Gol refrigerado a ano 82, nunca me deixou na mão, glória a Deus, aleluia. Eu tinha 4 filhos, tinha um Fiat Palio, ainda bem que naquele tempo não pedia um cinto para cada um, porque eu tinha 4 com 3 cintos atrás, e Deus guardou, não é? Então, não tem a ver com a quantidade de pessoas que você ministra e também não tem a ver com quanto que você ganha no ministério. Tem a ver como que está o seu coração, querido. Em nome de Jesus. Não, e se você crescer, olha para cá. Se você levar o ministério a crescer, ocupe-se com aprofundar. Deus vai te dar um enlarguecer. Não se deixe envaidecer pelo ministério gospel do Brasil. Isso tudo é neblina, gente, isso tudo passa. Hoje estamos vendo muita gente deslumbrada. Pedro só afundou quando ele tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos na tempestade. Então continue colocando os seus olhos, querido pastor veterano, querida pastora, você não se distraia. Mantenha os olhos em Jesus e na missão de Jesus e tudo mais passará, porque toda tempestade passa, mas você vai prosseguir. Seja um pastor saudável em dias doentes, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas esse pastor também sabe que ele tem que agir com sabedoria no momento certo. Aí, depois de 3 anos, aí ele foi para Jerusalém. Porque Deus não tinha nada contra Jerusalém. A questão é que Paulo precisava fazer um seminário intensivo, de espera e perseverança. O ministério da lapidação. Aí, diga comigo, depois de 3 anos, querido, o Espírito Santo vai te dizer o dia e a hora que você pode ir.
Ele vai dizer o dia, a hora que você vai sair dessa cidade. Mas ele não disse ainda, então é a sua Arábia. Não queira ir para Jerusalém enquanto você tem que ficar na sua Arábia. Todo mundo quer ir para Jerusalém, mas a missão do reino é no mundo todo. Então, esse pastor saudável numa sociedade doente, ele sabe o momento certo. E aí tem uma informação interessante aqui. Não vi nenhuma dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quando alguém te perguntar se Maria teve outros filhos, aqui está entre outros textos, um texto que fala que sim. O que diz o texto? Que não viu outros senão Tiago, irmão do Senhor. E aí tem gente que fala, não, mas era irmão da fé. Ué, então por que não fala isso de Pedro? Pedro não era irmão da fé? Pedro era irmão da fé, mas Tiago era irmão da fé e irmão biológico. Não é? Então ele tinha muito motivo para ir para lá. Mas na hora certa Deus o levou. Jerusalém era uma bênção, mas era uma bênção debaixo da vontade de Deus. Tem muito pastor brasileiro hoje, não, meu chamado é para o exterior. Querido, deixa eu dizer, talvez você está precisando de cura interior. Não é de chamado para o exterior. E é interessante. Hoje, Igreja Evangélica Brasileira, em essência, quer plantar igreja em 3 lugares no mundo. Estados Unidos, Orlando ou Nova Inglaterra. E Europa, Portugal. Gente, será que o reino de Deus restringe só esses 2 lugares? Não, tem muito mais. Você toma cuidado, se você orar, Deus pode te responder que você tem que ir para a Índia, você tem que ir para a África, mas não é Angola e Moçambique, não, porque Deus também está trabalhando em países que só falam inglês, que só falam árabe, porque se Deus te chama, Ele vai suprir tudo o que você precisa. O lugar mais seguro é o centro da vontade de Deus. Um pastor cheio do Espírito Santo sabe o seu lugar e a sua hora de agir. Então, se é hora de esperar, espera na Arábia 3 anos. É hora de ir para Jerusalém, sobe a montanha. Mas pastor cheio do Espírito Santo sabe a hora de agir, quando agir, porque o Espírito Santo é o nosso GPS. Você sabe o que é GPS? GPS é um sistema de satélite que os Estados Unidos domina, que em inglês chama-se Global Position System, GPS. Mas para nós aqui, da Catedral da Bênção, é outra coisa. É guiado pelo sobrenatural. Esse é o nosso GPS. Aleluia! Glória a Deus. 7º, parece uma redundância. Fala sempre a verdade. Um pastor saudável numa sociedade doente fala sempre a verdade. Quanto ao que escrevo, afirmo, não minto. Por que está essa informação aqui, apóstolo Jair? Porque já naquele tempo já tinha pastor picareta que mentia. Já tinha pastor valendo tanto quanto uma nota de R$3. Então, querido, não se espante. É mister que haja escândalo, infelizmente. Mas ai por parte de quem vier. Então você vai dar conta a Deus do teu ministério. Chore e lamente pelo problema dos outros. Eu fico indignado, mas eu sei que eu vou dar conta do meu. Então, naquele tempo já tinha falsificadores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que depois de ficar 3 anos em Éfeso, a sua maior tristeza, isso está lá em Atos 20, que quando ele saiu, ele disse que lobos ferozes iam vir torcer a palavra da verdade. Então, infelizmente, vai ter crente Judas mesmo que vai sair primeiro. Mas você vai perseverar e ficar até o fim. Aleluia. Isso também vale aqui para a conferência até amanhã, depois do almoço. Amém ou não amém? Então, é muito triste isso. Falam sempre a verdade. Fale a verdade, porque o contrário, a mentira revelará a você. Fique perto da cruz e longe de pirâmide. Você pegou aí? Fique perto da cruz e longe de pirâmide. Pirâmide nunca foi uma coisa boa para nós, gente. Nunca foi. Lá no Egito já era paganismo. Aqui nas Américas, entre os incas e os maias, paganismo.
entre filosofias ocultistas e agora também pelas pirâmides de marketing multinível, de criptomoeda. Cuidado, porque quem fica embaixo da pirâmide vai ser esmagado. Então, fica perto da cruz, que você está mais seguro. Tem uma notícia aí, coloca uma notícia aí para mim. Olha só isso aqui, ó. Pesquisa revela que 29% dos evangélicos apostam em bet. Espera aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa pesquisa pode estar certa, pode estar errada, mas isso aí é evangélico membro de igreja. Porque evangélico cheio do Espírito Santo não faz isso aí, não. Você pode até ser membro de uma igreja e jogar em aposta eletrônica, mas você não vai ser cheio do Espírito Santo e jogar. Sabe qual é o problema, queridos? Nós não jogamos nada. Nós não jogamos rifa, a gente não joga nada. Sabe por quê? O jogo traz uma maldição para a sua vida. Muitos têm que perder para você ganhar. Deus te abençoa com duas coisas, com fé e trabalho. Diga comigo, fé e trabalho. A prosperidade de Deus, para um obreiro de Deus, para um servo de Deus, vem com fé e trabalho. Quando você joga, você está dizendo que Jeová não é Jirê, que você vai transformar pedra em pão, que você vai dar um jeito na sua necessidade. Jesus não transformou pedra em pão, ele não jogou nada eletrônico. Então nós vamos seguir Jesus. Porque quando você joga, você está dizendo que você vai suprir as suas necessidades. Então, essa estatística aqui traz uma dura realidade, mas ela não combina com crentes cheios do Espírito Santo. E a Casa da Bênção precisa, para levar o seu legado a um novo nível, de homens e mulheres, pastores e líderes, que creem que Jeová é Jirê, que ele tudo vai prover. Amém ou não amém? 9, evidencia um testemunho, 8, está sensível para ir a lugares novos e desconhecidos. Essa é a visão do apóstolo desta casa, o apóstolo Jair, ir a lugares que vocês não foram. A Casa da Bênção já saiu do Brasil, está na América Latina, na América do Norte, na Ásia, na África, só que a palavra do Senhor são nações, é mais lugares. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, todos os lugares. Ore a Deus e o Senhor vai enviar. Esteja sensível para ir a lugares novos e desconhecidos. 9, e aí o meu tempo esgotou. Evidencia um testemunho de vida transformada. Pastores e pastoras, não é sobre o número de pessoas que vocês vão ministrar. É sobre o quanto que você tem convicção de que sua vida foi transformada. Pastores não são dependentes de álcool, de droga, de jogo, de pornografia na internet, de ganhar dinheiro fácil, nada disso. Isso é coisa deste mundo, mas nós somos de outro mundo. Não somos melhores do que ninguém. Mas lembra a palavra do apóstolo Paulo, queridos, que celebrarão hoje a sua ordenação, separados antes do ventre da mãe, cada homem, cada mulher aqui. Esse é o nosso chamado. Eu não era pessoalmente conhecido. Olha só, ele não era conhecido. Mas o testemunho dele era, pastora Raquel. Ele disse, olha, eu não era conhecido das igrejas da Judéia, mas o meu testemunho já tinha chegado lá. Antes daquele que perseguia, agora ele é perseguido. Antes o que perseguia, agora prega o evangelho. Pastor, deixa eu dizer uma coisa, olha para cá, pastora, líder. O seu testemunho sempre vai antes de você, bom ou mal. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, pastor, traz alguém aqui, aí dá o nome da pessoa. E eu não posso convidar, porque o mau testemunho da pessoa já chegou antes dela. Eu nem conheço, até gostaria de convidar, mas infelizmente o mau testemunho chegou antes. Meu irmão, o seu testemunho, bom ou mal, ele vai exceder sobre você. Então, se for um mau testemunho, quem vai sofrer é a noiva, é o reino. Então, deixe exalar o bom perfume de Cristo. E, por último, mantenha o foco na edificação do reino. E glorificavam a Deus por minha causa. Que o Brasil seja edificado pela causa da Casa da Bênção, em nome de Jesus.
Você está levando pessoas a glorificarem a Deus ou está levando pessoas a se distanciarem de Deus? No final das contas, é só sobre isso. Quantas pessoas vão estar no céu por causa de você? Ou quantas pessoas não vão estar no céu por causa de você? Cumpra plenamente o teu ministério. 2 Timóteo 4:5. Você está disposto a dizer sim a essa palavra? Note bem que não é sobre posição. Vão ser ordenados aqui 6 tipos de oficiais diferentes, mas todos têm o mesmo ministério. Cumpra bem o teu ministério. Então, como fostes abençoados e receberam a Cristo Jesus, continuem a viver enraizados nele. Não vai ser fácil, mas ele estará com você. Você recebe essa palavra da fé? Que ela seja sobre a sua vida na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, e gere frutos a 100 por 1, por amor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir essa palavra? Aleluia. Ó Deus, faz o novo e faz de novo, em teu nome, para a tua glória. Amém e amém.